Romanos, capítulo 4, vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versos somente. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, nós estamos caminhando sobre a epístola de Paulo aos Romanos, e nas últimas semanas nós temos visto o grande plano de salvação de Deus, aquilo que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Como Ele nesse tempo manifestou a sua justiça, e é uma justiça totalmente à parte das obras da lei. Porém, essa justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Uma justiça que foi oferecida a todos os homens, sem distinção. Porque, como diz o texto, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A esses homens perdidos, que nós estávamos incluídos, sem motivo algum, sem causa, sem nada que em nós pudesse agradar a Deus, exclusivamente por sua graça, Deus nos justificou. Deus nos redimiu. E tudo isso Ele fez por causa do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz o verso 25 do capítulo 3, foi aquele a quem Deus propôs, aquele que Deus expôs publicamente como um sacrifício de substituição por causa dos nossos pecados. Então esse Filho, Jesus Cristo, Ele satisfez as justas exigências da ira de Deus. E a ira de Deus foi desviada de nós. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro. E se de fato, irmãos, essa obra é de Deus, essa obra foi Deus quem fez, através do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, através do seu sangue precioso, Ele conquistou eterna redenção. Tudo isso procedeu de Deus. Foi Deus quem planejou. Foi Deus quem fez. E essa é a proposta de Deus para todos os homens, para que recebam o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E sobre ele se mantém a ira de Deus. Então, diante desta mensagem que Deus planejou, que Deus executou, que Deus é o Deus que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, nós seguimos vendo onde, pois, estaria a arrogância do homem, a jactância. Quem pode se gabar dos seus próprios feitos? Quem pode gloriar-se diante de Deus? Se tudo provém de Deus, não há espaço para isso. Os irmãos lembram que lemos o texto de 1 Coríntios, né? Que nós recebemos de alguém. E se nós recebemos, por que nos gloriamos naquilo que recebemos? Não é? Foi Deus quem fez. Esse é o princípio que nós estamos lendo desde o capítulo 3, verso 21, até o capítulo 3, verso 31. Que o homem é justificado diante de Deus unicamente pela fé, independente de obras. E isso é para todos os homens, porque não há distinção, não importa a nacionalidade, raça, cor, posição social, nada disso. Isto provém de Deus e se achega a nós pela fé em Cristo Jesus. E essa mensagem confirma a lei de Deus, como diz o verso 31. E isso que nós temos visto nas últimas mensagens. Então, irmãos, quando nós entramos no capítulo 4, e eu realmente me sinto tentado em ler todo o capítulo 4, mas no capítulo 4 nós vemos
que Paulo busca o exemplo de Abraão para demonstrar essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele quer demonstrar o plano de salvação de Deus e que esse plano não foi somente previsto na lei e nos profetas, mas também desde sempre foi a maneira de Deus de salvar a todos. Foi sempre pela graça, sempre mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados, ou passou por alto os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, como diz o verso 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que Paulo queria demonstrar tal coisa, irmãos? Primeiro, ele sabia que haveria grande dificuldade por parte dos seus irmãos judeus de se desvencilhar de todas as tradições que receberam. Na própria carta aos Gálatas, no capítulo 2, nós vemos que o próprio Pedro, ele teve dificuldade com isso, não é? E quando ele estava na companhia de gentios, ele estava se posicionando como se fosse um dos gentios, até que veio, diz o texto, os da circuncisão. Então ele começou a se retirar, e Paulo diz que ele era repreensível. Então as tradições para os irmãos que haviam recebido a Cristo, mas eram judeus, ainda eram muito fortes. E Paulo visa, primeiro de tudo, ajudar um judeu convertido a como entender a posição do Antigo Testamento e como se desprender dessas tradições. Por isso ele vai usar o exemplo de Abraão. Ele também gostaria de anunciar através dessa mensagem aos judeus não convertidos, para que verdadeiramente eles entendessem por que Deus chamou Abraão, por que Deus estabeleceu eles como um povo, qual era o propósito que Deus tinha com tudo isso. Por isso Deus usa Paulo aqui no capítulo 4 para explicar o exemplo de Abraão. E também, além disso, Deus queria mostrar a nós que sempre foi a mesma maneira de salvar. Ele sempre usou o mesmo método. Abraão foi justificado pela fé. 430 anos antes da lei, diz o texto de Gálatas. Veio antes da lei, veio antes da circuncisão. E além disso, ele queria demonstrar que ninguém pode se gloriar diante de Deus. Diante do ponto de vista de Deus, ninguém pode se gloriar. E qual é a importância do capítulo 4 para nós, do livro de Romanos? O capítulo 4, irmãos, nos mostra que sempre foi pela graça, que há somente um meio de salvação para todos nós, que é a mesma aliança da graça, e todas as pessoas do Antigo Testamento foram salvas da mesma maneira. Ele também revela, irmãos, que nós, os crentes em Cristo Jesus, que não somos da circuncisão, que não somos judeus, fomos inseridos nesta mesma proposta de Deus, que havia desde a fundação do mundo, esse plano da redenção de Deus. Nós agora, em Cristo Jesus, fomos inseridos nesse plano. Como diz Efésios capítulo 2, o Isa leu, a continuação diz: portanto, lembrai-vos que vós outrora, gentios na carne, a partir do verso 11, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, diz o texto de nós, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E ele continua dizendo, verso 14 de Efésios 2, Ele é a nossa paz, o qual desses dois povos fez um. Agora nós nos tornamos família de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos abençoados com o crente Abraão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nesse capítulo nós podemos perceber
e ter, irmãos, uma boa compreensão de todo o Antigo Testamento. Qual era o propósito para tudo aquilo? A importância incalculável do Antigo Testamento. Como nós temos que dar valor ao Antigo Testamento. Parece que nós temos algum problema com isso, né? Irmãos, vamos ler o Novo Testamento, deixa o velho para lá, ele já não serve para o nosso tempo. Será que é assim, irmãos? Paulo nos prova com esse capítulo que não é assim. E por muitas outras vezes, 1 Coríntios 10, o livro todo de Hebreus, Romanos capítulo 15, verso 4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o Antigo Testamento é muito importante. E é uma das coisas que Paulo vai demonstrar com esse capítulo 4. E nós, rapidamente, vamos passar pela divisão desse capítulo, que nós vamos usar mais adiante, mas ainda assim vamos mencionar agora. Há muitas possíveis divisões. E dependendo do ponto de vista que nós estamos estudando, nós poderíamos cortar esse capítulo de diferentes formas. Mas seguindo o argumento de Paulo da justificação pela fé, nós vamos dividir assim. Do versículo 1 ao 5, nós temos algumas declarações das Escrituras, alguns fatos e aquilo que as Escrituras dizem sobre esses fatos. Do versículo 6 a 8, nós temos as palavras de Davi no Salmo 32, sobre esse tema. E um salmo importante. Um salmo que Davi escreveu logo que havia cometido aquele pecado terrível com Betseba. Que havia mandado Urias com uma carta, em que dentro dessa carta dizia que ele deveria ser colocado na frente da batalha para que fosse morto. Logo depois do adultério de Davi e do seu assassinato. Ele escreve esse Salmo 32. E essas palavras que Paulo usa, interessante Paulo usar Davi, interessante Paulo usar Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão como progenitor de toda a nação. E Davi como uma figura do Messias, do Rei Salvador, figura de Cristo. Amém? E Paulo escolhe, não de maneira deliberada, esses dois exemplos para nós entendermos. Então, do versículo 6 a 8, nós temos as palavras de Davi, no Salmo 32. Depois, do versículo 9 a 12, nós temos descrito que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. O que não faz dela algo essencial e o que demonstra que muitos seriam justificados pela fé sem a circuncisão. E o que justifica os gentios serem salvos pela fé em Cristo Jesus, a parte da ordenança da circuncisão. Isso está do capítulo 4, verso 9 a 12. Do capítulo 4, verso 13 a 17, é demonstrado que tudo isso aconteceu antes da lei. Que tudo é pela graça mediante a fé, não pela lei. E a graça é o único meio pela qual a salvação é certa. Como diz o verso 16, não é verdade, irmãos? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. E diz porque Abraão é pai de todos nós. E depois do capítulo 4, verso 18 a 22, Paulo vai mostrar como esta fé foi manifesta no caso de Abraão. E como esta fé redunda em glória para Deus, porque foi manifesta no caso de Abraão. De um ventre morto, Deus lhe deu um herdeiro. De um homem de 100 anos, Deus lhe deu um filho. De uma mulher de 90 anos, por um milagre de Deus. Como esta fé foi manifesta na vida de Abraão? Através
do recebimento da promessa. Isso está descrito do verso 18 a 22. E do verso 23 a 25, Paulo vai nos demonstrar que, da mesma forma que aconteceu com Abraão, acontece conosco, os crentes. Da mesma forma como ele salvou Abraão mediante a fé, dessa mesma forma ele continua salvando através da fé em Cristo Jesus. E nós precisamos entender, irmãos, por que Paulo escolheu Abraão aqui como exemplo. Por que Paulo não escolheu Josué, Moisés? Por que Paulo escolheu Abraão? Porque Abraão é um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Porque para os judeus ele era o maior de todos os judeus. E esta é a primeira vez que a Bíblia menciona que alguém creu em Deus. Isto lhe foi imputado para a justiça. Algum judeu poderia perguntar para Paulo assim: será que a vida de Abraão, nosso pai, não comprova que você está errado? Será que você não vê todas as obras que foram feitas por Abraão? Todo o grande proceder desse grande homem, desse grande judeu? Irmãos, Abraão era considerado pelos mestres judaicos e seus seguidores como o único homem justo na sua geração. Alguns escritores diziam que ele estava entre os justos que nunca pecaram e não havia necessidade para ele de arrependimento. Alguns diziam que Abraão era tão perfeito em todos os seus atos para com o Senhor e era amante da justiça em todos os dias da sua vida. Imagine, essas eram as palavras dos rabinos da época. Alguns oravam assim: Senhor, perdoa-me porque sou um pecador. Não como Abraão, nem como Isaque ou Jacó, homens que nunca pecaram diante de ti. Sabia que alguns judeus oravam assim, irmãos? Então Paulo responde: vamos analisar a vida de Abraão e ver se nela nós podemos encontrar a mensagem que eu estou pregando para vocês. Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E é assim que Paulo introduz o capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Nosso pai, segundo a carne, significa que esses homens eram descendentes de Abraão. Nosso patriarca Abraão. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. E Paulo começa a provar pela sua argumentação que a mensagem na história de Abraão está de acordo com aquilo que ele prega. Ainda no progenitor de todo o povo hebreu, a sua mensagem a sua salvação foi exatamente como ele pregou antes, mediante a fé em Cristo Jesus, independente de obras, de maneira que nenhum homem pode se gloriar diante de Deus. Então Abraão, irmãos, não tinha nenhum motivo de gloriar-se diante de Deus. Verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Abraão experimentou a mesma salvação que Paulo pregava. Ele foi justificado pela fé. Amém? Se não fosse assim, ele teria do que se gloriar. Amém? Certamente alguém pode argumentar que os feitos de Abraão, aquilo que ele fez, de alguma maneira teria sido a causa da sua salvação. E nós já vamos tocar nisso. Porque o texto que Paulo está citando neste capítulo sobre Abraão está em Gênesis 15, verso 6. E a história de Abraão começa em Gênesis 11, parte final. Então, é uma trajetória desde Gênesis 11, final, até o capítulo 15. E muitas coisas aconteceram com Abraão. Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, nós poderíamos traduzir de outra forma: não do ponto de vista de Deus. Essa passagem, porém, não diante de Deus, nós podemos fazer essa seguinte alusão: não do ponto de vista de Deus. Diante de Deus,
não há jactância. Amém, irmãos? Verso 27 do capítulo 3. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. De todo inclui Abraão. Se Abraão foi justificado por obras, ele teria do que se jactanciar. Mas não diante de Deus. Amém? Irmão, há lugar para as obras? Há. Eu gostaria de fazer essa menção para os irmãos. Porque hoje nós estamos entre dois pensamentos totalmente antagônicos. Pessoas pensam que se você não cumprir à risca uma série de mandamentos, então você jamais conseguirá agradar a Deus. E elas tentam fazer desta busca e dessa obediência uma escada para chegar até Deus. Isso é um erro. Outro lado estão as pessoas, no outro lado estão as pessoas que, Deus me salvou pela graça, e agora eu sou livre. E eu faço o que eu quiser porque eu estou livre, Cristo me fez livre. E ninguém manda na minha vida, ninguém é senhor da minha vida, agora eu faço o que eu quiser. Esse é o outro lado. Esse é o lado da libertinagem, da vida sem freios, de uma graça barata. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem equilibrada, que há lugar para as boas obras na vida do crente. Amém? Como diz Efésios 2:9 que o Isa leu, que nós somos feitura de Deus, nós somos uma criação de Deus, a igreja é o poema de Deus, é a obra-prima de Deus. Efésios 2:9 diz que nós fomos criados para boas obras, e essas boas obras Deus estabeleceu para nós, para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então não há problema com as boas obras. Aliás, Tito 2,14 diz que nós somos um povo zeloso de boas obras. E nós somos salvos para sermos zelosos de boas obras. A questão é que as obras não são a causa da nossa salvação, mas a consequência da nossa salvação. As obras não são a causa da nossa salvação. Não é por causa das obras que nós somos salvos diante de Deus. As obras são a consequência de uma vida que foi salva por Deus, que agora anda nas boas obras que Deus preparou de antemão para que ele andasse nelas. Essas pessoas agora se tornaram um povo zeloso de boas obras. Nós somos chamados para anunciar as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um povo que é a luz do mundo, o sal da terra. É evidente, irmãos, que quando nós somos cristãos e Cristo está vivendo em nós, nós temos a expressão dessa vida. Algo aparece em nós por causa dessa vida. Existem frutos, existem boas obras. Essas coisas são evidentes em nós por causa da vida de Deus em nós. Amém? Se Deus está em nós e a vida de Deus está em nós, então essas manifestações de Deus em nós acontecem. Porém, irmãos, ainda que nós temos alguma participação nessas obras, essas obras são unicamente o resultado da manifestação de Deus em nós. E essas obras fazem as pessoas glorificarem ao nosso Pai que está nos céus, como diz Mateus capítulo 5, verso 16. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então as boas obras dão testemunho para os homens de uma realidade espiritual que aconteceu em nós, mas não são condição para a salvação. Amém? Como Tiago disse na sua segunda epístola, na sua epístola, capítulo 2, verso 18. Mostra-me a tua fé sem obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé, sem as obras, é inoperante, inexistente. A fé está morta. Não existe fé sem a manifestação dessa fé. Então as boas obras têm o seu lugar. O que Paulo está dizendo aqui? Que Abraão não foi justificado por obras. Se assim fosse, teria com que se gloriar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vamos repetir o verso 27 do capítulo 3. Por causa disso, onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Onde pôs a louvor de si mesmo? Onde pôs a arrogância, a glória humana? Foi de todo excluída. Esse todo inclui a Abraão também. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Nem mesmo no caso de Abraão, este grande homem de Deus, que é chamado em Isaías 41:8 de amigo de Deus. Nem mesmo na parte dele, nem mesmo da parte dele houve contribuição para a sua salvação. Nem mesmo desse grande homem, o pai de todos os que creem, como a Bíblia diz, o pai da fé, nem mesmo no caso dele houve participação dele na salvação. Ele não fez nada para que se fosse salvo. Por isso que Paulo diz assim, Paulo levanta o argumento: se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar. E daí Paulo derruba o argumento: porém não diante de Deus. E com que base, Paulo? Que diz a Escritura, verso 3. Pois, que diz a Escritura? Que lindo, né, irmãos? A Escritura está em defesa da justiça imputada, independente das obras, da justiça pela fé em Cristo Jesus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para você e para mim, irmãos? Quando a Escritura fala, nós todos nos calamos. A Escritura é a base para acessar toda a argumentação. Então, nós podemos dizer assim: não me diga o que você acha, não me diga o que você entendeu, não me diga a sua boa tradição religiosa. Que diz a Escritura? Pois, que diz a Escritura? A Escritura é a nossa arma, a Escritura é a nossa base, a nossa régua de medir todas as coisas. Diante de toda aquela tradição que colocava Abraão num lugar em que ele não estava, diante de Deus, Paulo pergunta: que diz a Escritura? Pois, que diz a Escritura? Finaliza-se toda a argumentação, cala-se toda a boca. Não me diga o que você acha, me diga o que diz a Escritura. Quantas vezes, irmãos, nós temos conceitos e ideias errôneos e são derrubados esses conceitos pela Escritura? Não é assim? E são boas ideias, entre aspas. Aliás, os crentes parecem ser especialistas em boas ideias, né? E como se cessa a argumentação? Que diz a Escritura? E é a Escritura, irmãos, não o que você acha, amém? Não o que você ouviu falar de alguém, é a Escritura. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz no caso de Abraão? O que a palavra de Deus diz, irmãos? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, verso 3, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão se lançou nos braços de Deus. Abraão chegou a Deus de mãos vazias. Isso é fé, né? Entregar-se a Deus de mãos vazias. Ele confiou a Deus toda a sua vida. Confiou totalmente em Deus. E agora nós precisamos pontuar um pouquinho do que aconteceu antes. E nós poderíamos falar muitas coisas.
Mas se os irmãos lembram bem, esta passagem está em Gênesis 15, verso 6. Deus aparece a Abraão. Deus diz a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo. O teu galardão será de modo grande. O que aconteceu antes, irmãos? Aconteceu aquela grande batalha dos 4 reis contra 5, em Gênesis 14. E Abraão, com 318 homens, derrotou 4 reis com seus exércitos e tomou todos os seus bens e levou de volta, tanto a Ló como tudo que havia sido tomado por esses reis. Com 318 homens, ele derrotou 4 reis. E ele não ficou com nada daquilo que ele havia recebido. Então nós estamos posteriormente de um feito maravilhoso de Abraão. Ele poderia dizer assim: eu sou o cara. Acabei de derrotar com 300 pessoas 4 reinos. E 4 reis que haviam vencido 5 outros reis. O de Sodoma e Gomorra, das cidades da planície. Haviam sido levados cativos, muitos mortos, todos os seus tesouros levados embora. E ele tomou 318 homens e foi atrás deles e tomou tudo de volta, os derrotou e trouxe de volta, tanto a Ló como tudo aquilo que havia sido saqueado. Ele diz que, e assim começa Gênesis 15, depois desses acontecimentos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Isso significa que a confiança de Abraão deveria estar posta em Deus. O teu galardão será de modo grande. Isso significa que a esperança de Abraão deveria estar posta naquilo que Deus disse para ele. Essa era a herança de Abraão. Aquilo que Deus disse que aconteceria com ele. Nenhum dos tesouros que ele saqueou e dos quais ele não ficou com nada. É só os irmãos lerem Gênesis capítulo 14. Abraão não ficou com nada daquilo que recebeu, daquilo que tomou de volta. O rei de Sodoma ofereceu para ele que ficasse. Ele disse: nada, não quero nada. E no final do capítulo 14 ele tem aquele encontro com Melquisedeque, não é? Então em Gênesis 15, aí Abraão começa a fazer menção da sua descendência, que ainda não possuía. E Deus revela para ele assim, Deus promete para ele que a sua descendência de filhos seria como as estrelas do céu, uma multidão de filhos. Deus promete um filho a Abraão, uma posteridade, uma descendência. E o culminar dessa história, irmãos, é a declaração mencionada por Paulo. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus levou de noite, mandou-lhe contar as estrelas e disse: assim será a tua posteridade. E o verso 6 diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão confiou. Abraão se lançou totalmente em dependência de Deus. Ele se apegou naquilo que Deus disse a ele que aconteceria. Isso é a fé, a certeza das coisas que não se veem, a substantificação daquilo que se espera. Abraão creu em Deus. E qual era o objeto da fé de Abraão? Deus. Abraão creu em Deus. Creu naquilo que Deus disse. Ele se dispôs a aceitar o que Deus lhe prometeu. E o restante do capítulo 4 vai demonstrar exatamente isso para nós. O que tal promessa produziu na vida desse homem. Deus lhe deu um filho quando ele não teria mais forças humanas nenhuma para ter um filho. E desse filho veio o Salvador do mundo. Então há muito por trás do que Abraão creu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus, imediatamente depois, em Gênesis 15, fez uma aliança com Abraão, que o Isa estava falando esses dias atrás. Unilateral.
demonstrando que não se baseava em nada do que Abraão poderia fazer. Ele colocou Abraão para dormir. Ele passou entre os animais. Não foi assim que aconteceu? Ele fez uma aliança com Abraão naquele dia. Ele prometeu, Abraão confiou em Deus. E Deus assinou o contrato. E aquilo que ele jurou, ele fez. E nós que agora estamos bem depois de todos esses acontecimentos, podemos estar firmes sobre aquilo que Deus diz. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Irmãos, se Abraão pediu uma posteridade para Deus e disse: como saberei isso se não tenho herdeiro? Gênesis 15. Não tenho filhos e o herdeiro da minha casa será o meu servo Eliezer. Então ele tinha um filho em sua mente, irmãos. E por meio desse filho, sua posteridade seria estabelecida. É evidente que na mente de Deus, na mente de Abraão estava Isaque. E na mente de Deus estava Cristo Jesus, o filho que viria da descendência de Abraão, segundo a carne, por meio do qual a descendência genuína de Abraão seria estabelecida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Em quem que foram benditas todas as famílias da terra? Em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, como diz Gálatas capítulo 3, o verdadeiro filho de Abraão. Então, primeiro, se você acompanhar a vida de Abraão, você vê a promessa do filho em Gênesis 15. E depois você também vê em Gênesis 22, 8, a revelação do cordeiro. Quando Isaque pergunta, já nascido para ele: pai, está tudo pronto aqui, onde está o cordeiro? E você vê que Abraão sabia: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O próprio Jesus, em João capítulo 8, 56, diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e se regozijou-se. Então, de alguma forma, na vida de Abraão foi revelado, através dos seus eventos e trajetória, ou de outra maneira, não sabemos. Não sabemos como ele viu, mas sabemos que ele viu pela fé e creu e se regozijou em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse filho de Abraão que daria início às promessas de Deus. Amém? Abraão foi chamado por Deus. Para quê, irmãos? Como um vaso para que através dele viesse a Cristo. Então ele precisava ter um filho. E esse que era momentaneamente Isaque, para ele, para nós sabemos que era um tipo de Cristo. Porque dos lombos de Abraão veio Cristo. Amém? Dos lombos de Abraão veio o nosso Salvador, segundo a carne. O Filho de Deus, o Filho da promessa. Alguns têm dificuldade com isso, né? Eles dizem que você vai ser pai de multidões, né? Não é assim? Você vai ter muitos descendentes, você vai ter uma geração que vai ser gerada de você. Você chegou na hora errada, irmão. Tinha que ter nascido, não, você primeiro tinha que existir antes de toda a eternidade, não é? Ser filho de Deus, está lá na trindade com Deus, Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, consubstancial com Deus, não é? Ser prometido em todo o Antigo Testamento, aí um dia, você, se fosse Deus, se encarnar, tomar a forma humana, não é? Morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, ascender ao céu, estar sentado à destra de Deus. Então, através de você, seriam benditas as famílias da terra. Caso contrário, se você é um simples homem como eu, um incircunciso, um pecador, então você não tem esse lugar na história. No herdeiro de Deus é que são benditas todas as famílias da terra. No Filho bendito de Deus, que veio de Abraão segundo a carne. Um descendente
Leia Gálatas capítulo 3. Não muitos descendentes, mas o descendente, que é Cristo. Só para nós não esquecermos desse texto, podemos abrir lá Gálatas bem rapidinho, irmãos. (3:16) 3,16 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha como é preciso a Escritura. O que diz a Escritura? E Paulo diz, presta atenção, meu irmão. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um, e ao teu descendente que é Cristo. Em Cristo são benditas todas as famílias da terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? Abraão creu em Deus. Abraão se apegou àquilo que Deus disse. Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Imputar significa acreditar, colocar na conta de alguém. Computar. Essa palavra é tão importante aqui, irmãos, que ela é usada em 25 versículos 11 vezes nesse capítulo. Levar em conta, colocar na conta do outro aquilo que não pertencia a ele. Depositar na sua conta, crédito em conta. Os irmãos conhecem isso? Quando faz um TED, entra o dinheiro na conta do outro lá. Às vezes, normalmente, você deve para o outro, né? Não é o que está dizendo aqui. Não pertence a você e foi colocado na sua conta. Não era seu e foi colocado na sua conta. Você vai ter um exemplo claro disso lá em Filemão. Que é aquela história de Onésimo, que roubou Filemão e fugiu, era escravo de Filemão, não é? Aí ele vai até Roma, se encontra com Paulo, se converte, e aquele escravo, fujão, se torna um irmão, e Paulo está escrevendo a Filemão que recebesse ele de volta. E lá no verso 18, Paulo fala assim, se alguma coisa ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. Paulo não devia nada para Filemão, não tinha feito nada para Filemão, mas se alguma coisa Onésimo devia para Filemão, devia ser imputado sobre Paulo. Você está falando algo que eu não fiz. Estão te imputando algo que você não tinha. Isso é imputar. Isso é imputação. Isso está mais de 11 vezes no capítulo 4 da Epístola aos Romanos. Aqui no capítulo 4, dependendo da sua tradução, vai estar como imputar, considerado, por exemplo, sua fé é considerada, imputar no grego, atribuída, imputar, creditada, imputar, levado em conta, imputar. É uma palavra muito importante para Paulo, uma palavra jurídica. Florence, como diz William Hendrickson, Deus levou em conta para a justiça, no caso de Abraão. Aquilo de que Abraão se apropriou pela fé, a saber, a justiça de Cristo. A certeza do Messias vindouro, por meio do seu sacrifício voluntário, asseguraria essa grande bênção a Abraão e para todos quantos partilham da fé que teve Abraão. Por isso que o verso 25 e 26 do capítulo 3 diz: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça em Cristo Jesus, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a arrogância, a altivez, a jactância foi de todo excluída. Deus fez. Amém, irmãos? Deus fez. A certeza do Messias vindouro, por meio do seu sacrifício voluntário, assegurou a Abraão a bênção da justificação. E assegura a todos que partilham da fé que teve Abraão. E olha, irmãos, Provérbios 17, 15, diz assim, o grande dilema: o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor. Isso devia estar em todos os tribunais, não é? O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Porque talvez você esteja entendendo que eu estou falando errado. Como se Deus tivesse justificado você e a mim sem que nada tenha acontecido. Se fosse esse o caso, Deus seria injusto. Mas não foi esse o caso. Amém, irmãos? O Deus ofendido se tornou homem. E como ele era Deus, poderia perdoar pecados. E como era homem, poderia levar a culpa pelo outro. Então esse Deus ofendido proporcionou que a nossa culpa fosse imputada sobre ele. E por isso ele foi moído por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo naquela cruz. E a ira de Deus caiu sobre ele. E por isso que foi imputada a ele todas as nossas ofensas, do mesmo modo a sua justiça, a sua obediência perfeita, a sua morte expiatória, todos os efeitos da condenação eterna que estaria sobre nós, caíram sobre ele, eterna, porque nossos pecados deveriam ter condenação eterna, para todos sempre condenados. Então aquele sacrifício é um sacrifício de poderes ilimitados, eternos. E esse caso de Provérbios 17:15 não se aplica a Deus, porque voluntariamente o seu Filho se entregou por causa dos nossos pecados. E voluntariamente ele se deu por amor de nós, para a nossa justificação. E a nossa conta foi paga. Os nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram pagos. Estavam sobre os lombos do Deus homem na cruz do Calvário. E por isso Deus, o Pai, pode nos perdoar, sendo Ele justo, porque a justiça dele foi aplicada sobre Cristo, na mão da sua ira sobre o seu Filho naquela cruz. Amém, irmãos? E por isso ele pode ser justificador daquele que confia a sua vida a Cristo Jesus. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Este é o caso de Abraão. Amém, irmãos? Não há o que Abraão tenha que se gloriar. Não do ponto de vista de Deus. Ele creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Então o que nós podemos aprender com tudo isso, irmãos? Nós estamos num momento na história que temos evidências suficientes. Não fantasias, irmão. Evidências suficientes. Relatos suficientes
para confiar inteiramente nossas vidas a Deus. Nós somos mais privilegiados que Abraão nesse sentido. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos tudo o que aconteceu e as comprovações históricas de tudo o que aconteceu. Amém? Eles esperavam algo que nós temos notícias históricas, evidências históricas que nos comprovam que aconteceram. Até o próprio mundo é dividido em antes do Senhor Jesus Cristo e depois do Senhor Jesus Cristo. Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei, a fim de que nós recebêssemos o Espírito prometido. Então nós temos provas suficientes para confiar inteiramente naquilo que Deus disse. Porque Ele diz e Ele faz. E a vida de Abraão é um exemplo disso. Tanto que quando aquela aparição teofânica do Senhor em Gênesis 18 acontece, Sara ouve que será dela o filho, e ela escondida diz que ela riu-se. E diz, porque riste, teu filho se chamará Isaque, que significa riso, alegria, regozijo. Então nós passamos dessa fase, irmãos. Nós estamos num momento da história que realmente nós comprovamos que Ele é o mesmo, que Ele faz, e que nós podemos confiar a Ele toda a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Todo o curso da nossa vida, toda a nossa existência. Amém? Então, se é Deus, irmãos, segunda coisa, que fez e faz tudo, nós devemos ser cristãos humildes. Como foi dito da última vez, nós somos habilidosos em fingir sermos humildes para contar vantagem das coisas que nós pensamos que fazemos de bom. E a resposta para nós é: onde, pois, a jactância? Como é que pode sermos arrogantes diante de uma mensagem como essa? Nós não podemos, diante dessas coisas, ser arrogantes, orgulhosos, jactanciosos. Nós não temos do que se gloriar. Foi Deus quem fez. Amém? Tudo de bom em nós provém de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. E se nós prestarmos bastante atenção, a maioria da nossa pobreza espiritual vem daí. Porque esse é o primeiro ponto no degrau, né? Reconhecer a nossa pobreza, a nossa incapacidade. Caso contrário, irmãos, nós somos que nem aquele fariseu no capítulo 18 de Lucas. Sempre que oramos, parece que estamos orando assim: Senhor, obrigado, porque não sou como os demais homens. E a Bíblia diz que aquele homem orava de si para si mesmo, porque ele julgava que havia alguma capacidade nele. Abraão, irmãos, não julgava nada disso. Nós, os filhos na fé de Abraão, não devemos julgar nada disso, que há alguma capacidade em nós para alguma coisa. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Isso nos faz humildes. Nos faz nos posicionar à mais baixa posição. Será que nós entendemos que Deus nos salvou e foi Ele que fez, irmão? Ou será que nós estamos buscando algum tipo de maneira de chegar até Deus por nossos méritos, nossas obras, as coisas boas que fazemos? Abraão, eu vou ser o teu escudo. Eu vou ser o teu galardão. O teu galardão será sobremodo grande. Terceira coisa, irmãos, a palavra de Deus é suficiente para tudo. Ah, mas a tradição não, é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz?
há uma tentativa de acrescentar coisas por meio de tradições, por meio de cultura, por meio de N coisas, para que se coloque na palavra de Deus, se coloque na prática de vida cristã aquilo que não existe. Que diz a Escritura? Que diz a Escritura, irmão? Todas as vezes que você tiver uma boa ideia, faça essa pergunta para você. Uma boa ideia, entre aspas. Principalmente no que se refere às coisas de Deus. Que diz a Escritura? Irmãos, que diz a Escritura? Não ia ter luz, não ia ter cor. No local de reunião não ia aparecer uma boate ou uma sala de cinema. Que diz a Escritura? Não ia ter a teologia do testemunho, todo mundo contando vantagem. Eu ganhei tantos, tu ganhou tantos. Eu ganhei tantos e tu ganhou tantos. Eu ganhei mais que tu, olha só, eu estou mais fera que tu. Ou seja, é simplesmente de si para si mesmo, vai colher os frutos para si mesmo. Que diz a Escritura? Que diz o Evangelho? O Evangelho é uma pílula que você tem que tomar todo dia, que você vira o homem-formiga quando você toma ela. Você desaparece para que Cristo seja evidente. Que diz a Escritura? Onde, pois, a jactância? Se Abraão foi justificado por obras, ele teria do que se gloriar, não diante de Deus. Que diz a Escritura sobre isso? Cessa todo o argumento, irmãos. Amém? A teologia da prosperidade não resiste à Escritura. A teologia de honrar homens, honrar seres humanos, não resiste à Escritura. Que diz a Escritura? Acabou. As nossas boas ideias não resistem à Escritura. Os marketings multinível evangélicos não resistem à Escritura. A dominação de um ser humano sobre o outro, um espírito que domina sobre os outros, não resiste à Escritura. Que diz a Escritura? Os irmãos estão entendendo, irmãos, como é uma lição preciosa isso? Então, em número 4, nós que somos da fé, que teve Abraão, nós somos abençoados com o crente Abraão. Isso está em Gálatas 3:9. Da mesma maneira que Deus abençoou Abraão, nós somos abençoados em Cristo Jesus com o crente Abraão. Abraão foi abençoado em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que aconteceu com Abraão? Abraão se apropriou daquilo que Deus lhe disse. Abraão se apegou com todas as forças naquilo que Deus lhe disse. E no caso depois, posterior, Hebreus 11 diz que ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaque das cinzas. Porque ele creu, e nós vamos ler mais para frente nesse capítulo, no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E diz o texto, esperando ele contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E sem enfraquecer na fé, diz o texto. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, porque a fé, irmão, não é credulidade, não é uma loucura imaginária, que não se baseia em fatos. A fé é algo extremamente racional. Porque é racional você confiar em alguém que é digno de confiança. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É extremamente racional você confiar a sua vida a alguém que é digno de confiança. E Deus é digno de confiança. E foi isso que Abraão fez. Ele creu no Deus que vivifica os mortos. E ainda que ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e o ventre de Sara, a idade avançada de Sara, diz que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé ele se fortaleceu e a sua fé deu glória a Deus. Ela exaltou a Deus, ela glorificou a Deus. E nós somos destes, nós somos da fé que teve Abraão, nosso pai.
E nós somos abençoados com o crente Abraão. Amém? E tudo isso, irmãos, foi dado a nós, em último lugar, sem merecimento algum. Foram os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, foi colocada em nossa conta. Nós somos bem-aventurados. Por isso que a partir do verso 6 ele vai dizer: bem-aventurado o homem. Leia lá o verso 6. Aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por isso nós somos bem-aventurados, felizes, porque nós não merecíamos. A Cristo foi imputada as nossas ofensas, o nosso pecado, a nossa maldade, e para nós lhe foi imputada a justiça dele. Então, irmãos, esses méritos são de Cristo, foram nos dados por sua graça. Que bênção! É isso que Paulo expõe na vida de Abraão. Que diremos ter alcançado Abraão? O que ele encontrou, o nosso descendente segundo a carne? Se ele fosse justificado por obras, ele poderia se gloriar, mas não no ponto de vista de Deus. Pois a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém, irmãos?